Sala de visita. Olá, estamos começando mais um programa. Sempre uma alegria encontrar você aqui em nossa sala de visita. O cenário brasileiro da produção de histórias em quadrinhos está cada vez mais democrático e participativo. Isso por conta das facilidades da tecnologia e também pela projeção da arte brasileira no cenário internacional. E Ribeirão Preto não está fora disso. Celeiro de artes sequenciais, a nossa cidade está apinhada de talentos. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Cordeiro de Sá. Tudo bom? Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Um assunto gostoso, né? Eu acho. Pouco comentado. Eu vivo esse assunto, né? Então, acho uma delícia. Agora, quais as condições da cidade de Ribeirão Preto para esse cenário? Olha, eu gosto de citar muito uma reflexão que o Edgar Castro, do Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto, faz, né? Ribeirão tem tudo para se criar um ambiente propício para as artes, né? De um modo geral. Mas para o cinema e para os quadrinhos, que na verdade são primos ali, a gente chama tudo isso de arte sequencial, né? A gente tem um ambiente mais propício, porque eu acredito que essa situação da cidade de trazer muita gente para cá, principalmente para estudar ou para se servir da cidade, né? Faz um fluxo de gente muito interessante. Então você tem múltiplos talentos entrando e saindo da cidade, uma troca muito viva e uma massa crítica jovem muito forte, né? Então, para mim, posso estar enganado, mas eu acredito que seja essa a linha que traz essa condição. Assim. Agora, quem são essas pessoas na prática, ou quem foram essas pessoas que fomentaram esse cenário todo? Olha, eu acho que é muita gente, né? Acho que se a gente começar a querer citar, a gente vai ser injusto. Mas tem algumas questões pontuais aí, né? Você tem uma influência muito forte, por exemplo, o Luchetti, que é muito conhecido pelos roteiros do Zé do Caixão, né, e roteiros de quadrinhos e tal, tem uma vida muito forte em Ribeirão Preto, né? E até hoje, né, o Luchetti acabou de renascer na internet, né? Quando todo mundo achou que ele estava quietinho, aposentado, ele se relançou aí no Facebook, enfim. Aí você tem nos anos 80 uma riqueza muito grande, né, das artes em Ribeirão, e alguns doidos, né? Por exemplo, o pessoal do Boca de Porco, que era um grupo que se reunia para fazer um fanzine que começou pequenininho e depois começou a aumentar, acho que teve 4 ou 5 números. Ao mesmo tempo, o Miacó Maria, que era um fanzine que não tinha quadrinhos, mas que também estava fomentando mexendo essa cena, né? E A Falecida, que também era outra publicação underground, muito importante aqui na cidade. Isso lá nos anos 80, anos 90. Aí vem a Oficina Cultural Cândido Portinari, que foi bem interessante nesse contexto todo, criou um ambiente de formação para as pessoas, né? Eu me lembro dos cursos do Rui Marques, do Pelicano, na oficina. Mais tarde eu também trabalhei na Oficina Cultural. Aí você tem... Você era muito jovem já caminhando por esse caminho, né? Por esse cenário. Eu acho que sim, acho que eu tinha Despertou muito cedo isso em você? Os quadrinhos? Sim. Eu desenho desde os 2 anos de idade, assim. Tem um desenho que minha mãe guardou com uns 2 anos, assim. Mas quadrinhos eu comecei a fazer muito tarde, eu acho. Comecei com 17 para 18. Assim, eu dei um tempo nos quadrinhos. Antes, quando era moleque, brincava muito com revistas. Assim. As revistas esfacelavam de tanto que eu brincava com elas, né? Aí deixei um pouco quieto. Na faculdade eu fui retomar isso, muito por conta do Dante Velloni, foi um cara que me incentivou muito nessa área, ele sentiu que eu tinha jeito para a coisa, começou a buzinar na minha orelha que eu tinha que fazer. E aí você retomou? E aí eu retomei. Eu quero falar um pouco desse trabalho e quero que o TT mostre aí pra gente, que é a série RPHQ, 3 volumes, né? Que é um trabalho inédito também, Ribeirão Preto, né? Como é que surgiu a ideia de fazer esse... Isso surgiu revista, assim, era uma vontade... Quanto tempo durou? Como é que foi organizar tanta gente trabalhando roteirista? Foi complicado, mas foi bom. A RPHQ surgiu, a ideia surgiu num boteco, na verdade. Estávamos o Tomate, o Renato Andrade, eu, quem mais? Tinha mais gente, mas essa conversa, na verdade, vinha de outras conversas com o Fred Nucci, com o César Muniz, ou de vontade, com o Caco Facioli, de juntar pessoas para fazer alguma coisa que mostrasse esse talento de Ribeirão. Aí a gente estava no boteco falando de fazer alguma coisa e eu fui para casa e acabei pegando uma revista que eu tinha, uma coletâneazinha que eu tinha comprado de Curitiba, de um personagem de Curitiba que chama Ogralha.
E aí me deu a luz, né? Eu falei, poxa vida, por isso que a gente nunca emplaca, porque não tem uma amarração, né? E veio a ideia, então vamos fazer de Ribeirão Preto. O Gralha é super curitibano, né? E poderíamos fazer então histórias em quadrinho com personagens e lugares de Ribeirão Preto, né? E como é que foi organizar ilustradores, roteiristas? É difícil, porque você tem que... muita gente. Né? É muita gente, você lida com muito ego, né? Você trabalhar tem com... Tem sempre uma vaidade envolvida, né? Tem, e às vezes você fala uma coisa para a pessoa já leva mal, fica chateada. Então é natural, porque é muita sensibilidade, né? Isso é coisa de artista, Cordeiro? Naturalmente é coisa de artista. Eu acho que o artista é sensível, isso é coisa de gente sensível, né? Não coisa de artista, mas é a sensibilidade que faz isso, né? Então você tem que saber... Né? Você tem que saber... E tinha, por exemplo, gente aí que nunca tinha feito uma história em quadrinho? Tinha. Na primeira... Na verdade, a RPHQ foi uma coisa que foi se fazendo, né? Ela criou vida própria. A ideia era fazer um volume só, aí teve sucesso, acabamos resolvendo fazer a trilogia, quer dizer, a coisa foi crescendo, foi aparecendo gente no meio do caminho. Assim, de escolha de personagens, monumentos? Não, a história foi a seguinte, a ideia foi a seguinte, vamos fazer uma coletânea sobre Ribeirão Preto, né? E aí eu então convidei alguns alunos meus, alguns professores meus para fazer esse trabalho, tentando mostrar um pouco essa linha geracional, né? Assim, dos mais velhos para os mais novos. E aí, quando a gente resolveu falar de Ribeirão, então cada um deu uma ideia, foi meio pela lembrança, né? Memória mesmo. Pela memória. Então, o que você acha? O que a gente poderia falar? Ah, tem o Chopeduto, mas tem o Jardim Japonês, mas tem aquele cara que faz o herói japonês de Ribeirão Preto, Insector Sun, tem... Sabe, começou a misturar antigo e novo e aí saiu. E o que mais de especial surgiu para você? A távola, assim? Uma situação... A távola, por exemplo, dos quadrinhos, a gente podia falar que é uma dessas situações? Eu acho que a távola dos quadrinhos que é um encontro semanal, periódico de quadrinistas, de gente que quer falar de quadrinhos aqui na Popcai, é uma coisa que surgiu depois da RPHQ, mas eu não posso dizer que tenha nascido por causa da RPHQ. Mas com certeza... Não está desassociada. Não está. Inclusive tem a galerinha da RPHQ participando ali, né? Mas eu acredito que a RPHQ tenha dado esse impulso, sabe? Tenha rasgado um pouco o véu da coisa e mostrado esse potencial de Ribeirão, né? Então tomara que apareçam outras távolas, outras HQs livres, né? Tem um pessoal aí querendo fazer um grupo com uma revista de 100 páginas que chama HQ Livre. Então, tomara que dê certo, né? Então, assim, a ideia e aí, assim, vai ser a maior revista feita em Ribeirão Preto até hoje de quadrinhos, né? Por ribeirão-pretanos. Então, eu acredito que a RPHQ tem, sim, aquela história da pedrinha na água, né? Então, assim, as ondas estão se espalhando. Tomara que isso reverbere mais ainda. E a internet? Você acha que a internet... O advento da internet tem chance de acabar com os quadrinhos? Eu acho que não, eu acho que a internet ajuda demais. A gente teve um sucesso muito grande na internet, né? Na verdade, a internet ajudou tanto a nos comunicarmos, né, enquanto quadrinhos. Na RPHQ são 70 pessoas envolvidas, então a internet ajudou muito. Muita gente, hein? Agora, a publicação também, para você ter uma ideia, a gente fez de cada volume 2.000 exemplares. Da Malu foram 5.000. Hoje o número de downloads já dobrou isso. Então você tem gente até de outros países acessando esse produto, né, cultural por conta da internet. Eu adoro a internet, acho o máximo. Mesmo. Eu também adoro a internet. Acho e aí todo mundo pode ir lá e curtir a fanpage da Ribeirão Preto em quadrinhos no Facebook. Vamos passar então? É fácil, Facebook, Ribeirão Preto em quadrinhos. Ou procura RPHQ que tá fácil. Muito bem, também tá aí no seu vídeo, viu, gente? Bom, eu conversei agora com o Cordeiro de Sá. E continue conectado com a gente, porque a gente tem sempre muita informação bacana para você. Sala de